Nós resolvemos convidar esses 3 ex-presidentes que contribuíram em diferentes momentos. Evelyn Yoshp, que esteve já na fundação, no início, foi presidente do GIF nos anos de 97 a 99. Hugo Barreto foi presidente dos anos de 2004 a 2007. E Denise Aguiar, presidente do Conselho de 2007 a 2013. Então, gostaria de pedir a Evelyn que conte um pouco para nós de como foi aquele momento inicial do GIF, quais foram os principais desafios, quais foram as conquistas, a contextualização de um momento. Tantas coisas mudaram nesse cenário todo do investimento social. Então, acho que é muito rico, nós estamos muito satisfeitos de poder iniciar essa comemoração dos 20 anos do GIF com a contribuição de vocês aqui na Assembleia para abrilhantar um pouco mais essa nossa comemoração de 20 anos. Obrigada, Bia. É um prazer muito grande estar hoje aqui, de volta ao GIF. 20 anos, afinal, é uma história e tanto, é uma trajetória que o GIF cumpriu, que tem a ver com todo o desenvolvimento desse período. É um prazer reencontrar os colegas de jornada, encontrar os novos colegas que estão chegando, novas instituições, novas empresas, inclusive, novos setores que se fazem representar. Tudo isso é um pouco a história do desenvolvimento desse período. O convite que me foi feito para recuperar esse período foi interessante para mim mesma, porque eu fui buscar e resgatar as informações e torná-las mais vívidas para mim mesma. E aí pedi para o André o que havia no GIF em termos do registro desse período, e fiquei surpresa de saber que nós vivemos um período pré-registro na internet. Então, nós praticamente não existimos. O fato de que tudo que foi feito na criação do GIF não está online, porque não está, de fato, não era registrado dessa forma, significa que a história do GIF está em papéis, em caixas, num depósito, e que vão amarelecendo, né? Se a gente não dá uma polida nelas e traz elas de volta, realmente essa história se perde. E eu acho que o André me mandou citações relativas àquele momento inicial de estudos posteriores. Então, muito interessante, estudos que eu não tinha tido acesso e que eu entendi que o surgimento do GIF é um prato para os acadêmicos no sentido de entender o desenvolvimento social do Brasil. As ideias que nos pautaram naquele momento inicial, as ideias que pautaram todo o desenvolvimento da sociedade civil, o que significou. Então, nós entramos realmente nesse período histórico. O GIF, ele começa nos anos 90, de maneira informal, e ele reúne uma meia dúzia de instituições, mais ou menos nós que estamos aqui na mesa, né? Que estávamos naquele período. Ainda, eu até anotei, a Fundação Kellogg, que foi muito importante naquele momento inicial, a Fundação Maurício Sobrinho, no Sul, a IBM e a Ford Foundation. Então, e o Instituto CIA, que foi o grupo inicial que começou a pensar as questões relativas ao que então se chamava de filantropia, se pensava nas questões do terceiro setor, e nós fizemos alguns seminários, fomos ao México, que a única outra estrutura semelhante ao GIF que havia na época estava no México. Você estava nisso? Joaquim Falcão. Joaquim Falcão, exatamente. Posso mostrar? Claro. Joaquim Falcão. Que é o CEMEF, né? O Centro Mexicano de Filantropia. De Filantropia. E
Fomos aos Estados Unidos também para entender este fantástico movimento, robusto movimento da filantropia americana, com um volume que, enfim, nos indicava alguns caminhos para aquilo que nós queríamos criar um dia. Mas, assim como hoje o GIF é composto de uma variedade muito grande de instituições e de empresas, naquele momento também nós não víamos como possível realmente criar um grupo unívoco. As ideias que nos guiavam não eram unívocas, eram distintas entre si. Então, o grupo, durante muitos anos, ficou na informalidade, mas com uma permanência, uma constância muito impressionante. Nós tínhamos reuniões de 2 em 2 meses. Naquela época, eu morava em Porto Alegre. Nós vínhamos, então, de vários pontos do Brasil para nos encontrar em São Paulo e discutir e burilar essas questões, inclusive relativas a um código de ética desse terceiro setor, que era uma questão muito central para implantar o GIF. E começamos a tentar entender de onde vinham essas ideias, enfim, toda a história de um Brasil que nasce na filantropia religiosa, né? Então, tem um veio aí que vem vindo, entender os movimentos recentes. Nós estávamos, naquele momento, saindo da Constituinte, se vocês lembram bem, nos anos 80, quando a maioria das fundações empresariais foram criadas, nós estávamos em pleno processo de redemocratização, né? Muitos de nós, também esqueci de citar a Vita, que foi muito importante naquele momento inicial. Então, muitos de nós éramos militantes no movimento estudantil e tínhamos uma ideia do que nós queríamos para o Brasil. Ao mesmo tempo, representávamos empresas que não necessariamente pensavam como nós, quer dizer, esse diálogo foi um diálogo importante de administrar. Então, em 87, nós tivemos a Constituinte, em 88, a Constituição, que é muito importante em termos dos direitos que ela assegura. Então, os movimentos da sociedade civil vinham encontrando uma maneira de se expressar muito nova, e o GIF, de alguma forma, queria se posicionar dentro disso. Em 90, nós temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um passo fenomenal naquele período, e em 92, o impeachment do Collor. Então, um momento em que a sociedade civil sai à rua, quer dizer, nós estamos vindo de um período obscuro, onde a sociedade civil não se manifesta. Em 92, o impeachment é resultado dessa mobilização da sociedade civil, e as ONGs, que eram, na verdade, esse terceiro setor, encontram, então, nas fundações empresariais, uma interlocução que modifica o diálogo do terceiro setor com o primeiro e com o segundo. De repente, entidades empresariais são aquelas que estão à frente de um diálogo em nome da sociedade civil. Nesse momento, como em muitos solavancos, né, da nossa história recente, e nem tão recente assim, denúncias de corrupção na área social, muito importantes, e na LBA. E, nesse momento, essas denúncias, de alguma forma, impulsionam os membros do GIF para que nós nos constituíssemos realmente como um grupo. Então, em 95, tem aquela questão que foi muito determinante, que foi mais um escândalo, né? Mais um mensalão, mais um petrolão. Ali foram os anões do orçamento. Sempre tem um ão, né? Um ões. Eram os anões do orçamento que estavam, na verdade, fabricavam dinheiro em loterias que iam para a Fundação Fantasmas. Então, a imprensa estava coberta do termo pilantropia, né? O que é isso? O que são esses recursos que vão para o social? Isso é pilantropia. E aí nós ficamos, como grupo, muito preocupados,
que aquilo que se estava esboçando, que ainda não era nenhuma concretude, fosse entendido de forma equivocada. E foi o impulso que faltava para criar o GIF. Eu lembro que nós estávamos numa assembleia, assim como hoje, e fizemos um exercício de comunicação. Que se um veículo de comunicação chegasse, até nominamos naquele momento, se a Veja chegasse e nos entrevistasse, qual seria a nossa opinião sobre a questão dos anões do orçamento. E queríamos ver se conseguíamos tirar um consenso. E, efetivamente, na semana seguinte, criamos o GIF, a Veja veio nos entrevistar, então foi fundamental nós termos conseguido chegar a um consenso mínimo para poder falar de forma grupal. Então, em 95, o GIF é institucionalizado, formalizado por 25 instituições, é criado. Eu sou a primeira presidente, numa gestão de 3 anos, e aí nós recebemos uma herança, que foi uma questão interessante que eu gostaria de trazer aqui, porque justamente está muito pouco registrado. A Fundação Roberto Marinho estava sendo convidada para fazer o 3º Congresso Ibero-Americano de Filantropia. Esse era o nome, uma organização que vinha da Espanha, foi realizado no México e tinha esse convite para que o Brasil assumisse o 3º Congresso de Filantropia. E a Fundação Roberto Marinho, na época Margarida Ramos, entra em contato com o GIF. Não é algo que nós deveríamos fazer, e sim o GIF. Mas nós estávamos parcamente instalados, tínhamos um executivo e uma secretária, enfim, era uma estrutura muito mínima para realizar um congresso daquele porte. Mas topamos, e aí começamos a discutir a questão da filantropia, que era uma questão muito central. O Congresso nos vinha com esse nome e nós entendíamos que aquilo que nós fazíamos no Brasil não era filantropia. Os volumes de recursos envolvidos no nosso terceiro setor não eram comparáveis aos volumes, por exemplo, dos Estados Unidos, e a atitude também do empresário não era a mesma. O empresário estava disposto a fazer um investimento social, um investimento no desenvolvimento social. E esse investimento visava retorno, no sentido de um retorno de desenvolvimento. Então, não é mais aquela atitude da filantropia de tirar do bolso e simplesmente doar, mas fundações que operavam seus próprios programas e que se entendiam de uma forma totalmente diferente. Então, a discussão que se seguiu a isso, acho que foi muito relevante, e nós precisávamos recuperar, na verdade, essa informação que está perdida. Porque a discussão sobre a questão do nome, filantropia, terceiro setor, investimento social, responsabilidade, veio à tona naquele momento, metade da década de 90, e esses conceitos, então, através dessa discussão, vão ficando mais claros, e nós colocamos aos mexicanos que nos traziam ao Congresso que nós faríamos sim, desde que nós pudéssemos mudar o nome do Congresso e chamá-lo de Terceiro Congresso Ibero-Americano do Terceiro Setor. Nesse momento, enfim, eles consultam os espanhóis e há uma decisão positiva nesse sentido, e nós fizemos inclusive uma assembleia em que nós chamamos um filósofo, uma pessoa muito iluminada, que é o Gerd Bornheim, para nos falar sobre a importância do nome, a importância da palavra, do que a palavra denomina de fato, que diferença faz nós termos este ou aquele conceito. E vamos nessa direção, e aí o termo terceiro setor se cristaliza e se torna realmente o termo naquele momento que designa o que nós estávamos fazendo, e desse congresso surge o livro que o GIF publica, Terceiro Setor, Desenvolvimento Social Sustentável, que é um livro que até hoje baliza muitas teses, enfim, de mestrado, artigos, de alguma forma é a coletânea
do pensamento daquele momento. E revendo, inclusive, agora eu revi o livro de uma forma mais crítica, e é muito interessante porque naquele momento surgiu o Comunidade Solidária, com a dona Ruth Cardoso à frente, e aquilo é uma mudança crucial, quer dizer, para quem vinha dos anos da ditadura, de repente está institucionalizado no poder um novo discurso em que o terceiro setor é entendido como um agente público, não um agente estatal, mas um agente público. E a comunidade solidária significa toda uma nova postura em relação às questões de encaminhamento das questões de desenvolvimento social. Ao mesmo tempo, temos no livro também a presença do Jeremy Rifkin, falando sobre a falência dos empregos, né? E o fato de que ele faz uma premonição de que no ano de 2020 só 2% de todos os empregos estarão na indústria. E nós estamos caminhando hoje para algo que completamente nessa direção. Muito, muito interessante esse pensador. Ao mesmo tempo, temos ali a presença do Lester Salomon, que interagiu muito com o GIF em vários momentos, com a pesquisa que ele tinha mundial em relação ao terceiro setor, também levantando tendências. E aí começa realmente um entendimento. O IPEA, mais tarde, vai fazer também a sua pesquisa sobre essa emergência do terceiro setor no Brasil. Enfim, o setor se consubstancia. Então, são momentos muito emocionantes para todos nós que passamos por esse pedaço. Acho que todos estávamos envolvidos com grande entusiasmo e com grande dedicação à definição desse ser novo. Eu, na verdade, na minha vida, acho que nunca tinha participado, nunca mais participei de nada que se criasse do zero, né? Do zero no sentido de que o entendimento, o movimento, a postura de que a sociedade civil poderia se expressar através da ação dentro das empresas, com recursos empresariais para o bem público, era uma ideia totalmente nova e que nos dava uma possibilidade de sonhar e de construir totalmente nova também. Então, o que decorre desde então são 20 anos, não é? Desse desenvolvimento. Acho que muitas coisas mudaram e vai ser muito interessante ouvir hoje aqui um pouco a perspectiva dos meus colegas e nós recompormos essa história. Eu vou parar por aqui para nós podermos ouvir, enfim, a todos. Muito bom te ouvir, Evelyn, também sobre esse período. Na verdade, fazendo uma brincadeira aqui, nós estamos fazendo o Museu do Amanhã e eu aprendi um termo recente que eu não conhecia, uma palavra chamada xuringa. E xuringa é um objeto das civilizações aborígenes da Austrália que representam a conexão entre passado, presente e futuro. Acho que a gente está cumprindo com o papel, nós somos xuringas aqui nessa Assembleia. E, bom, eu fui presidente do GIF de 2004 a 2007, tive a honra de suceder, depois de Evelyn, citando aqui os nossos ex-presidentes, o Marcos Kissel, Neila, também a Fundação Odebrecht teve uma participação naquele momento lá atrás, importante. Depois o Léo Voigt, da RBS. Então, na RBS, eu já era do conselho e pude assumir. Completando um pouco essa pincelada das origens e do contexto de criação do GIF, eu gosto de associar a Constituição de 88, a nossa chamada Constituição Cidadã, produto dessa Constituinte, como um fator que, digamos assim, criou as condições ou estimulou o surgimento de uma instituição como o GIF, mais do que uma instituição como o GIF, eu acho que contribuiu para o exercício de um novo modelo ético de relacionamento entre entes privados e interesse público, que eu acho que é um pouco o espírito que está consignado no nosso documento maior, que é a Constituição, que atribui uma participação, um protagonismo à sociedade civil em diferentes dimensões ao criar
o capítulo da infância e da adolescência, que cita que é papel da sociedade, da família e do Estado. O Estado, inclusive, vem depois da família, cuidar de criança e de adolescente. E uma série de outros instrumentos, a questão ambiental que entra na Constituição pela primeira vez, e uma série de outros aspectos que passam a ser definidos constitucionalmente dentro de uma perspectiva de participação da sociedade civil. E acho que, naquele momento, essa perspectiva, essa dinâmica que a redemocratização traz para a cultura dos entes privados, combinado com a falência do modelo de assistência social do período Collor, que Evelyn já citou, poucos se lembram, mas o Ministério da Assistência Social foi extinto, dado esse contexto de corrupção no Brasil. Uma ministra foi destituída no governo Collor pelo próprio presidente Collor, ainda na época, antes do impeachment, o pré-impeachment, e acho que isso estimula ainda mais esse grupo de lideranças. O meu antecessor, Joaquim Falcão, foi aqui já citado, participava, de discutir um modelo que desse conta, de alguma maneira, de contribuir para uma reorganização, obviamente não com a pretensão de assumir essa agenda, porque é uma agenda de governo, mas de contribuir para um redesenho dessa agenda e com novos papéis e novos atores. Eu acho que isso foi fundamental. O GIF, ele é produto desse ethos privado, engajado numa agenda pública, que eu acho que é a novidade que surge no Brasil naquele momento. E aí vem a abertura econômica, vem também uma cultura de fora do Brasil para dentro do Brasil, de uma ideia de competição, de qualidade, de relações com o consumidor. Tudo isso eu acho que vai modificando essa cultura da relação da empresa com a sociedade nas suas diferentes dimensões de atuação. E acho que esse é um momento que faz o GIF ser a referência não só no Brasil, mas porque poucos países, como a Evelyn disse, tinham instituições meio, porque o GIF não é uma entidade de classe, ela é uma entidade meio, é uma entidade que aglutina compromissos e comprometimentos em torno de promover, de alguma maneira, o bem comum. Se eu pudesse resumir o que é o GIF sinteticamente. E acho que esse ao mesmo tempo, é um grande desafio, você não sendo uma entidade de classe que aglutina interesses corporativos, que tem isenções ou até contribuições compulsórias para a sustentabilidade, como essa entidade sobreviver tanto tempo num país que poucas instituições são duráveis e permanentes, a não ser na área pública ou as corporações privadas voltadas para negócios sustentáveis e lucrativos no bom sentido e com toda a dimensão adequada do termo. Então, acho que esse foi sempre o desafio, e aí eu acho que eu entro nesse período de 2004 a 2007, que o GIF foi passando por diferentes momentos, ao mesmo tempo produto do próprio processo da sociedade civil, que eu já mencionei, de busca de eficiência. Antigamente, no âmbito desse ambiente social, o que legitimava a ação era a boa vontade. Bastava ter boa vontade, doar um pouco, isso já legitima a minha ação. Eu acho que num mundo cada vez mais exigente e rigoroso, isso não é mais suficiente. O que legitima a minha ação não é mais a boa vontade, e sim a perspectiva efetiva de, com eficiência, transformar essa realidade para algum tipo de avanço. Então, na medida em que esses desafios vão sendo crescentes, as nossas discussões no Conselho, e aqui tem várias, a Denise Aguiar, que veio presidir, participava do Conselho, Ana, Maria e tantos outros participavam do Conselho nesse momento. A grande discussão, Maria Alice também, eu acho que num dos mandatos nós tivemos juntos, né? Era qual é o papel do GIF? Eu acho que essa é uma questão que a gente sempre se pergunta e sempre vai continuar, graças a Deus, se perguntando, para que possamos sempre promover algum tipo de avanço. Qual é o papel do GIF e como nós podemos nos estruturar enquanto organização para responder a esses desafios. E essa foi uma questão muito gritante em 2004, quando eu assumi a presidência. Assim, a gente tinha um entendimento, o GIF naquele momento começa com 25 associados, a Evelyn disse, nós tínhamos cerca de 60 associados, uma base que deveria, visivelmente crescer,
não é uma entidade que busca ser a torcida do Flamengo ou Corinthians em termos de volume de associados, mas em si de uma representatividade parruda, consistente e, se possível, diversificada, tanto em termos de campos de atuação enquanto instituição e enquanto grupo econômico que, em geral, as nossas entidades representam ou são ligadas a alguma família ou alguma empresa. E também uma diversificação regional, para que trouxesse representantes e, ao mesmo tempo, que nós pudéssemos disseminar essa ideia, então ainda em amadurecimento, do papel da sociedade civil na discussão e na construção da agenda social brasileira. Então, eu acho que naquele momento a gente viveu quase que uma crise interna de reestruturação do GIF, que passava por diferentes dimensões. A mais óbvia da sustentabilidade, da representatividade, outra do modelo de gestão que fosse mais horizontal e dialógico com a própria universo de associações enfim, institutos e fundações, e a outra que tivesse também uma participação mais importante, protagonista, nas discussões com o governo, nas políticas públicas. Então, nós passamos por uma grande reestruturação, fizemos uma reforma de estatutos, também refinamos o nosso modelo de governança, estabelecendo um fundo patrimonial que não existia, limites de uso desse fundo, regras também de sucessão, de saída do membro da diretoria que deixasse de estar ligado a uma empresa para que automaticamente deixasse o conselho, enfim, para provocar essa rotatividade maior na instituição, para, eu acho que o GIF passar a oferecer respostas e participar de foros de discussão. Passamos a ter assento em alguns órgãos de discussão de políticas públicas, não de cargos, mas de assentos de discussão e de fórum, e buscamos também um processo de agregar novos associados em parceria, inclusive aquela que novamente foi muito importante, a Fundação Forte foi muito importante, cito aqui a Vale e o Bradesco, que contribuíram no modelo de criar um programa e de financiar um programa de disseminação do GIF e de busca de novos associados. E aí o GIF, nesse período, no período de Denise, no período de Bia, vem ampliando essa base de representação de forma importante, de uma certa maneira, para que nós até tenhamos internamente uma maior diversidade de visões e de caminhos. Um outro passo que eu acho que foi importante nesse período foi também a gente se entender como rede e não como um órgão estanque. Eu acho que rede é algo mais fluido numa sociedade que é cada vez mais fluida. Ou seja, a gente é um ente que nós não somos uno. Temos discussões, às vezes, que elas são contraditórias, em bandeiras de discussão, se discutimos ou não a favor ou contra a Lei Rouanet, se discutimos ou não a favor desta ou daquela incentivo fiscal, se discutimos a favor ou não desta ou daquele regulamento público, até porque não somos um ente de representação corporativa, como eu disse. E, ao mesmo tempo, talvez sejamos um dos poucos entes. Nesse período, também gostaria de destacar que o ODED também foi fundador e assina a Assembleia, que até o André me deu uma cópia, de 28 de maio, 28 ou 26, estou sem obras, de maio de 1995. O Ethos também é um filhote do GIF. Este ambiente propiciou o surgimento de especificações e de buscas de individualidades ou de temas específicos de atuação de outras instituições que surgem de forma coligada ou derivada ou a partir do GIF, exatamente nesse processo de florescimento, eu acho, da sociedade civil brasileira. E acho que isso é uma tendência, quer dizer, e aí olhando para o futuro, porque também não quero ficar falando de um período, acho que o nosso maior desafio é essa tendência do mundo de cada vez ser mais particular nas suas representações. Bom dia, para mim é um prazer retornar a essa Assembleia e compartilhar esse painel com amigos e pessoas que admiro tanto. Vejo também muitas pessoas aqui que partilharam inúmeros momentos dessa trajetória, sobre a qual vou dividir com vocês algumas leituras. A posição de ex-presidente é sempre uma mistura de saudade, de um certo distanciamento, mas também de muita satisfação em acompanhar o desenvolvimento e os caminhos da organização depois que você sai. Eu assumi a presidência do GIF logo após a saída do Hugo e sempre considerei essa transição uma continuidade. Uma organização como o GIF, que não tem dono,
É fundamental que as mudanças e transformações muito saudáveis sejam construídas dentro de um contexto de continuidade. O Hugo iniciou um movimento importante no GIF de abertura, de crescimento no número de associados e de ampliação da sua diversidade. Eu entendo que o GIF deve ser uma organização de portas abertas, preparada para acolher organizações novas que iniciam seu trabalho, que irão conviver com outras mais experientes, com mais tempo de vida. Essa convivência, essa troca é o principal elemento de qualificação do setor como um todo. E é justamente esse olhar sobre o setor que considero o meu principal aprendizado como conselheira do GIF. Quando você entra em um conselho, você precisa abandonar, ou pelo menos deixar em segundo plano, a sua organização, os seus interesses institucionais. E isso implica numa mudança de perspectiva. Essa mudança é muito maior ainda quando se trata de uma associação como o GIF, cuja vocação é o desenvolvimento de um setor. Nós não estamos acostumados a olhar a floresta. Estamos imersos em cultivar, fazer crescer as nossas próprias árvores. E essa mudança leva tempo. Nós precisamos deixar nossa zona de conforto, das nossas próprias organizações que conhecemos profundamente para se colocar numa nova posição. O olhar a partir do GIF amplia os horizontes. Eu trabalho com educação, mas de repente me via discutindo a Lei Rouanet no Conselho do GIF ou conversando com o ministro sobre os investimentos em esporte. Não há hierarquia entre as causas. Alguns desafios são comuns, mas há inúmeras outras questões específicas de cada campo de atuação. E o GIF é um espaço para explorar essas conexões. Numa associação, há uma tensão permanente entre a realização dos interesses individuais e o cuidado com o coletivo. E esse olhar pelo coletivo não é automático, exige um esforço contínuo. Compreender isso foi fundamental para o período em que estive à frente do GIF. Entender que a vida de cada uma das organizações será também individualmente melhor se construirmos juntos um ambiente mais favorável ao investimento social. O ambiente pode ser um externo, quando falamos da legislação ou questões regulatórias, mas também o interno, quando nos referimos às relações que se estabelecem entre as várias instituições que compõem o GIF. O desafio que o GIF enfrenta ao comemorar os seus 20 anos é conseguir aproveitar os aprendizados dessas 2 décadas, das inúmeras pessoas e organizações que, de alguma maneira, contribuíram com o seu desenvolvimento. E esses desafios também vão se movendo. Há 5 ou 10 anos, havia poucas parcerias entre institutos e fundações. Hoje, o trabalho articulado está integrado às estratégias de investimento. Não se trata apenas de favorecer os encontros, mas de refletir sobre quais são os desafios que não podemos enfrentar sozinhos. Muita sorte, muita força nos próximos 20 anos. Obrigada.